Mas bom dia a todos. Bom dia. Que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que a sua paz nos envolva, para que possamos compreender as mensagens preciosas desse Mestre de amor e de luz. Jesus é a porta, é o caminho, é a vida. Se tivermos isso em mente, já estamos muito bem equilibrados e preparados para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Hoje eu trouxe para todos nós essa passagem de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 33. Não vou judiar de vocês, né? Quando eu montei esse material, eu cheguei aqui a 44 slides. Não dá, né? Não dá. Então, um pouquinho. Eu gostaria de contar tudo que está anotado aqui, mas eu vou tentar fazer um resumo. E é mais uma estrutura de palestra, não de preleção, que é apenas 25, 30 minutos. Mas, nessa passagem, Jesus, em Mateus anota, está dizendo assim: eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. O que será que Jesus está dizendo com isso? O que será que Jesus chama de ovelha e quem ele chama de lobos? Qual o comportamento de um e de outro? Como proceder como ovelhas no meio de uma matilha de lobos vorazes, famintos, violentos? Se nós entendermos que o nosso mundo contemporâneo, o mundo atual, as pessoas nos dizem: não perca o seu tempo com quem nem tem nada para dar para você. Não desperdice o teu tempo com gente que somente atrasa a sua vida. E se continuarmos observando os coaches da vida, os pastores da prosperidade, nós vamos ver que nenhum profissional de marketing, nenhum político, nenhum estrategista, nenhum coach vai dizer para nós que nós devemos nos comportarmos como uma ovelha entre os lobos. Eles vão nos dizer que nós temos que ser o lobo mais voraz, o mais violento, o mais forte, aquele lobo alfa, para que todos tenham medo de nós. Mas Jesus está dizendo: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vai explicar isso para o pessoal. Vai explicar para quem está vendendo cursos de poder, de empoderamento, como você deve agir, como nós devemos agir. Nos ensinam como nós vamos poder utilizar de técnicas de manipulação para nós nos sobressairmos sobre os demais, dizendo para aqueles que ali estão: cheguei, este é o meu lugar e vocês têm que me obedecer, vocês têm que se submeter-se a mim. Eu atuo como um lobo. É isso que nos ensinam no dia de hoje. Mas vejam a diferença: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Entre a sabedoria de Jesus e um coach da atualidade, nós optamos pelo coach. Nós optamos pelo pastor que nos prega a prosperidade. Mas Jesus está dizendo que está enviando ovelhas. Não são lobos contra lobos, porque aí não teria nenhum sentido. São ovelhas, são discípulos, são mensageiros que vão contra lobos. Não, eles não estão indo contra os lobos, eles apenas vão seguindo esse comando do Mestre Jesus. Eles não estão numa missão de guerra, os seus discípulos, os seus apóstolos, nós que seguimos Jesus, não estamos numa missão de guerra. Estamos numa missão de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino dos céus. É o Cordeiro de Deus enviando as ovelhas. Será que o Cordeiro enviaria lobos? Será que ele gostaria que nós fôssemos lobos, que saíssemos devorando tudo e todos que estão contra o Mestre Jesus?
Ele está nos dizendo que não. Ele está dizendo que os mansos, o Cordeiro de Deus, esse que antes da fundação do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é manso, aquele que é humilde de coração, que diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, que são solidários, aqueles que são quebrantados, que se preocupam, que têm compaixão pelo outro, aqueles que choram, aqueles que são mansos, herdarão a terra, não os bons. São esses os filhos de Deus. Esses que já vibram na mansuetude são filhos de Deus. Os outros ainda não compreendem o Pai, não se veem como filhos de Deus, embora o Pai os veja assim. Mas é necessário a reciprocidade. São esses, como nós, que estamos tentando, que mesmo oprimidos, erguem a cabeça aos céus e dão glória a Deus, sabendo que o dia da vitória se aproxima. Não a vitória do homem sobre o homem, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória dessa dualidade que nós entendemos assim, do mal e o bem. Esses são aqueles a quem Jesus chama de ovelhas. Para seguir a Jesus, para se tornar ovelha de Jesus, é necessário compreender a sua mensagem de amor. É necessário entender a sua mansuetude, a sua bondade, a sua generosidade. É necessário não negociar com o mal. Jesus está dizendo que as ovelhas vencerão os lobos se não negociarem a qualidade do caráter do seu evangelho no seu coração. Não aceitar nenhum tipo de proposta que faça você renegar os ensinamentos de Jesus. Jesus chega e quebra esse ciclo contínuo da vitória dos mais poderosos sobre os oprimidos, dos mais fortes sobre os mais fracos. E por isso ele afirma que as ovelhas vencerão os lobos perversos, porque não reagirão. As ovelhas não irão se colocar no meio dos lobos vorazes e famintos para se tornar como eles. Não há negociação. Quando carregamos o ensinamento do Mestre em nossos corações, nós não negociamos. Nós não aceitamos qualquer tipo de suborno. Nós não nos permitimos sermos enganados. O que são os lobos? Jesus, na sua época, e como hoje nós estamos trazendo para esse momento contemporâneo, estão por todos os lados os lobos. Estão principalmente nas religiões. Estão principalmente nas igrejas. Elas estão cheias de lobos. E entender isso é entender que nos dias de Jesus também era assim. Nada mudou. Nós somos os mesmos espíritos, nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, acreditando que civilizações foram exterminadas, desapareceram. Mas nós somos os mesmos. Nos dias de Jesus, Jesus está dizendo: vocês que são as minhas ovelhas irão enfrentar religiosos ferrenhos, puritanos intolerantes, arrogantes, blasfemadores, perversos. Alguma coisa mudou do que Jesus disse? Nada mudou. Eles estarão aonde vocês forem, mas assim mesmo eu vos envio como minhas ovelhas. É uma temeridade. Alexei, você é minha ovelha, eu vou te enviar para o meio de uma matilha de lobos, que vão te devorar, vão te estraçalhar, vão sangrar você. Mas mesmo assim eu te envio. O que é que Jesus estava vendo no Alexei, nos seus discípulos, nos seus apóstolos para dizer isso? O que ele estava enxergando?
Porque ele sabia que os mais perigosos não eram os romanos, os centuriões, os soldados, o povo simples. Não havia perigo exacerbado nesses grupos. As prostitutas, os pecadores, os coletores de impostos que eram odiados. Maior do que odiar o próprio Império Romano, eles odiavam os coletores de impostos. Os mais perigosos, os autorizados de Deus, isso sim eram os perigosos, os sacerdotes. Aqueles que acusavam os demais de Beelzebul, de demônio, de diabo, de possesso. São esses que Jesus está alertando que as suas ovelhas os encontrariam na linha de frente e serão atacados como lobos vorazes. E eles se puseram a caminho. Essas ovelhas se puseram a caminho e entraram nesse covil de lobos. Mas o que é o caráter do Cordeiro? O que Jesus estava ensinando a eles ao longo desses 3 anos? Jesus está dizendo, o que dá poder a vocês para enfrentar os lobos está em não negociarem a qualidade do Cordeiro, a minha qualidade no caráter de vocês. Quando nós compreendemos, absorvemos a qualidade do caráter do Mestre Jesus, nós não negociamos. O poder de vocês está em não negociarem a qualidade do caráter do Cordeiro na vida de vocês. O que é Jesus na nossa vida? O que é esse mestre de amor que nós não negociamos, mesmo diante de grandes dificuldades, de grandes desentendimentos, de grandes e profundas modificações no nosso viver. Não negociar com o mal o caráter de vocês. Não barganhem, sede fiéis a mim. Não se deixem comprar pelo poder. Não se humilhem. Não se prostituam. Sede fiéis a mim. Sejam prudentes como as serpentes. Então, quando Jesus os encaminha, diz assim, olha, sede prudentes como as serpentes. Como serpente. Nós temos uma ideia muito equivocada das serpentes. Muito perniciosa. Jesus está dizendo, sejam discretos como a serpente. Não chamem a atenção sobre si. Sejam prudentes. É difícil nós sermos uma serpente, uma cobra. Ela está sempre oculta, ela está sempre discreta, ela está sempre disfarçada. E ela só se mostrará se ela se sentir realmente ameaçada. Prudência, hoje em dia, é quase uma coisa que quase ninguém tem mais. Poucos são prudentes. Prudência está relegada aos planos da idiotice. Aquele que é prudente é idiota. Sincero está rindo, porque ela vive. Nós vivemos isso todos os dias, né, Sincero? Prudência ficou associada aos fracos, aos frágeis. Ah, você é prudente demais, você é muito cuidadoso, você extrapola na sua prudência. O mundo hoje não vive disso, não se submete a isso. Prudência é coisa de velho. Vocês são ultrapassados, vocês são velhos, vocês já atingiram a senectude. A única coisa na vida que vocês esperam é a morte. Para a morte não precisa prudência, ela chegará. Prudência é uma sabedoria extinta. Prudência é algo que só cai bem nos fracos. É o que dizem os coaches e os pastores. Se você é prudente, você é fraco. Você tem que ser, como Jesus ainda, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha a sabedoria do mestre. Não cheguem fazendo alarde. Não cheguem tocando os tambores. Sejam prudentes e simples como as pombas. Observem as pombas.
Elas andam para um lado, para o outro. Você olha como elas não querendo nada. E você diz, ela está atrás de alguma coisa, ela está procurando uma sementezinha para comer. Ela caminha como quem não quer coisa nenhuma. Quantos anos Jesus caminhou pela Galileia, dona Iniciane, que você falou ontem? Caminhou 3 anos. 3 anos. Mas caminhou. Simples, um caminhar. Visitando aqui e acolá como quem não quer nada. E aqui e acolá, colocando prudentemente o seu evangelho. Não escreveu, não provocou, não criou discórdia, cisânia, apenas caminhou e foi levando o seu evangelho, a sua mensagem, prudente como a serpente e simples como as pombas. Quais são as nossas metas no dia de hoje? Grana? 1 carro? 2 carros? 3 carros? 4 carros? Mas não é um carro qualquer, tem que ser uma BMW, ou um Mercedes, ou uma casa de férias, uma segunda casa, trabalhar 2 horas por dia, passar o resto do dia jogando na internet, enquanto você está ganhando através da sua renda aplicada. Essas são as suas metas, essas são as metas que nos ensinam hoje em dia, que isso é sinal de prosperidade. Jesus não conheceu isso. Jesus mesmo hoje não se submeteria a isso. Jesus não sabe o que é isso. Jesus nos enviou para trabalharmos, permitiu o nosso reencarnar nesse planeta, nessa terra amada, para trabalharmos todos os dias, espiritualmente, a vida inteira, sem aposentadoria, até partirmos de volta para a casa do Pai. Entender que nós temos que trabalhar como espíritos por nós mesmos é entender o que Jesus fez. É entender o tempo que Ele levou para se coagular, para se adensar, trabalhando todos os dias por milhares de anos para estar entre nós, para trazer esse Evangelho. E Jesus está dizendo, não se encolham, não deixe que nada encolha a coragem do Evangelho dentro de vocês. Essa mensagem que eu trago tem que estar dentro de vocês. Não temam os homens encarnados e nem os desencarnados, para que ninguém leve vocês a negarem a coragem, para que ninguém leve vocês a negarem a vontade e a alegria do meu Evangelho, o poder que ele tem na vida de vocês. O meu Evangelho é poder na vida de vocês. Mas querem nos fazer acreditar que não. Há nos dias de hoje já algumas vertentes religiosas dizendo que o estudo da Bíblia e o estudo do Evangelho do Mestre Jesus não é necessário. Tem que ser descartado. E não é apenas uma ou duas. Está se tornando algo comum. E aí nós estamos diante da palavra destemor, aquele que não teme. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, mas são ovelhas que carregam esse destemor, não é qualquer ovelha. Elas são sábias, elas são corajosas, elas são prudentes e elas são simples. Esse conjunto de qualidades traz o destemor. Você não receia, você não tem medo da sua morte. Você trabalha, confiante de que você estará sempre vivo espiritualmente, sem medo. Sigam, Jesus diz, no entanto, sem medo, sem temor, porque o medo atrai o perigo. O lobo, no seu instinto, sente o cheiro da covardia.
Não tenham medo. Eles não sabem o que fazer quando eles não farejam medo em você. Não sabem. E esse lobo tem que se entender o homem, encarnado ou desencarnado. Quantos espíritos nos ameaçam quando estamos nos diálogos? Quantos espíritos tentam negociar conosco? E quantos deles nos dizem: vocês não têm medo? Vocês realmente seguem a Jesus, esse que eu não conheço e eu quero conhecer. Negociar com a espiritualidade, com espíritos ou mesmo com encarnados, diante do Evangelho de Jesus, não é negociar as coisas no dia a dia. Quando nós falamos com vocês sobre orientações que damos, nós estamos aplicando o Evangelho do Mestre Jesus. Não é algo que nós achamos. Não é algo que saiu da minha cabeça. Não é a fonte que eu mesmo criei. Eu estou baseado no Mestre Jesus. E eu devo segui-lo. Porque lobos e homens. Jesus está usando essa imagem, como ele já usou inúmeras outras imagens, de lobos para homens, humanos. Lobos, não tenham medo deles. E ele nos fala, lá em Mateus, o que eu estou dizendo dentro da casa que estou habitando em segredo, vocês deverão subir nos telhados e pregarem sem temor. Não tenham medo de quem pode matar somente o corpo. Hoje os telhados é a internet. Hoje os telhados é a internet. Hoje os telhados são as casas espíritas, onde nós devemos divulgar o Evangelho do Mestre sem medo, sem achismo, esclarecendo, abrindo mentes, abrindo corações, compreendendo as angústias da vida, compreendendo as vicissitudes, as dificuldades, não acreditando na falácia de que é castigo divino, não acreditando que eu sou o merecedor do momento terrível que eu estou vivendo, porque Deus não me ama. Se o Mestre Jesus nos diz que o Pai é amor, que o Pai é bondade, como Ele nos puniria? Como Ele nos jogaria em abismos profundos, dos quais nós jamais sairíamos, ficaríamos lá eternamente? Como nós conseguiríamos sair desses abismos sombrios sem a ajuda misericordiosa dos mensageiros do Pai de Jesus? Jesus está usando essa imagem de lobos para que nós possamos compreender que o nosso mundo é um mundo voraz, é um mundo feroz, é um mundo onde o desejo de estraçalhar, de destruir o outro para que eu possa me sobrepujar, é totalmente contrário ao ensinamento do Mestre Jesus, quando ele diz: eis que vos envio como ovelhas. Contraria toda a ordem do dia de hoje. Mas em quem nós vamos acreditar? No pastor, no coach ou mesmo no dirigente espírita que está nos ensinando que Jesus está ultrapassado? Que hoje o momento é outro, que hoje o momento é de luta. Essa imagem, esse momento de luta se faz presente da seguinte forma: compreender a bondade do Mestre, compreender que nós precisamos nos tornarmos ovelhas. Já fomos lobos, já matamos, já trucidamos, já queimamos, já violentamos por milhares de anos. Já lutamos contra Jesus, já vilipendiamos, já acusamos e cansamos de nos tornarmos lobos. Porque lobo somente consegue permanecer ativo dentro da matilha. A matilha se fortalece. Quando nós nos unimos
a lobos, homens vorazes, religiosos, políticos, economistas, donos de grande poder econômico que destrói tudo. Nós somos lobos como eles. E ao entendermos que a terra somente será herdada pelos mansos e pacíficos, pelas ovelhas que Jesus está nos dizendo, nós entendemos que tudo é passageiro, que tudo tem um momento, que tudo será inexoravelmente dentro de um ciclo de vida, começar e recomeçar. Mas se nós temos em nosso coração a mensagem do Mestre Jesus e nós vamos viver destemidamente como ovelhas diante de lobos, nós escolhemos o Evangelho do Mestre. Nós nos confessamos a Ele, ao Filho do Homem, e nós sabemos que ficaremos milionários, não por termos 2 casas, porque temos iate, por termos avião, por termos inúmeros carros, coleção de carro de 20, 30 carros, porque nós ficaremos riquíssimos do tesouro imponderável, que é aquele que a traça não rói, que não enferruja, que é o tesouro que nós encontramos no Evangelho do Mestre Jesus. Então essa é a mensagem do dia de hoje, ovelhas no meio de lobos, está lá em Mateus capítulo 10, 16 a 33. Tem muito mais coisas que poderíamos abordar, mas eu acredito que é o suficiente pelo tempo. Então nós vamos entrar na prece de agradecimento a Jesus. Antes da pandemia, eu costumava chamar a Sônia para fazer a prece. Costumava chamar. Mas hoje, eu apenas sinalizei. Perceberam que eu sou um louco nesse momento? Eu sou um louco nesse momento. Eu estou dizendo assim, ó, a próxima eu vou segurar, né? Mas a alegria era algo muito constante nos discípulos do Mestre Jesus, porque Jesus muito alegre, muito brincalhão, não perdendo a seriedade da sua missão. E nós devemos carregar essa leveza em nossos corações, para também absorvermos esse fluxo de energia que vem dessa alegria desse instante que aqui estamos. Queridos amigos espirituais, Mestre amado Jesus, longa caminhada tivemos como lobos vorazes, destruidores. E pouco a pouco, Mestre, fomos compreendendo que a violência só traz mais violência, que o nosso coração, antes vingativo, precisava de paz, de mansuetude. Mas para isso, teremos que seguir o seu ensinamento, nos tornarmos ovelhas que antes julgávamos que era coisa dos fracos, covardia. Quanto tempo, Mestre, levamos para compreender que a força não está com o lobo, a força está no amor, a força está em nos tornarmos ovelhas, levando a tua paz, o teu ensinamento para aqueles que no passado nós fazíamos parte. Que a tua luz esteja conosco, que o teu brilho de olhar nos ilumine também e nos fortaleça para que jamais abandonemos teu Evangelho hoje e sempre.